Ele é empresário do ramo de comunicações, segurança privada e de tecnologia. Também coordenador das secretarias regionais de Fortaleza e atual vice-prefeito. Eu estou falando do Dr. Gaudêncio Gonçalves de Lucena. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa Café com Leite. Programa Café com Leite. Oferecimento Casa dos Óculos. A melhor maneira de ver a vida. Retífica Crajo Diesel. Confiança, nossa maior garantia. Consorte, compra premiada. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. Estamos começando mais um programa Café com Leite nessas terças-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Sempre aqui trazendo personalidades e hoje aqui em Fortaleza conversando com o vice-prefeito de Fortaleza, Dr. Gaudêncio Lucena, que vai trazer informações sobre seu trabalho, à frente das suas responsabilidades como vice-prefeito. Boa noite, Dr. Gaudêncio, é um prazer tê-lo no programa Café com Leite. Boa noite, Leite. Boa noite, telespectadores da TV Verde Vale. Estou aqui à sua disposição aí para conversarmos um pouco aí, mostrar um pouco aqui do trabalho que nós estamos fazendo em Fortaleza. E aqui à sua disposição as perguntas que você achar interessante. Doutor Gaudêncio, cargo político é muito delicado e o povo é quem lhe coloca na cadeira. E sempre tem os desafios que nós temos à frente, sempre à frente de qualquer gestão, seja ela pública ou privada. Como vice-prefeito, qual é o principal desafio que o senhor tem à frente da gestão pública? Nós assumimos aqui a partir do dia 1º de janeiro e o prefeito Roberto Cláudio me incumbiu de uma missão assim muito trabalhosa, mas também uma missão que dá uma satisfação enorme. De fazer a coordenação das secretarias regionais de Fortaleza. São 6 secretarias regionais, mas a do centro, num total de 7. São essas secretarias, nós dividimos o município de Fortaleza nessas 7 regiões. É como se fossem as subprefeituras. A menor subprefeitura dessa, a menor secretaria regional, tem entre 15 e 18 bairros, com uma população mais ou menos de 280 mil habitantes, chegando ao ponto da Secretaria Regional 6 ter 560 mil habitantes, o que significa dizer que as 3 maiores cidades de Fortaleza têm uma população menor do que apenas uma das secretarias regionais de Fortaleza. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que dá uma satisfação, porque você convive diariamente com todos os bairros de Fortaleza, você convive diariamente com os problemas e também procura encontrar as soluções para a cidade de Fortaleza como um todo. Dentro dessa visão, dentro dessa gestão das secretarias regionais, os gestores individualizados têm sempre esse contato, trazendo os problemas e sugerindo soluções? Nós nos reunimos semanalmente com todos os secretários regionais. E aqui nós tomamos conhecimento das reivindicações, dos anseios, dos desejos das pessoas que moram nesses bairros. Isso facilita o trabalho do gestor, isso facilita tanto o trabalho do prefeito Roberto Cláudio, porque toda semana também que eu despacho com ele, eu levo todas as informações de todas as secretarias regionais. Os problemas são inúmeros. Nós temos em Fortaleza 119 bairros. Numa população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes. Nós temos distribuído nesses bairros 400 escolas municipais, nós temos 92 postos de saúde, nós temos 5 UPAs, que são a unidade de pronto atendimento que funciona 24 horas, nós temos as creches, e afora os Gonzaguinhas e os hospitais municipais. Então, são muitos os equipamentos
que Fortaleza dispõe, distribuído nesses bairros. E é responsabilidade das secretarias regionais, pelo menos agora, a partir de agora, nesse novo modelo administrativo que implantamos a partir do dia 1º de janeiro, e estamos fazendo uma grande reforma administrativa que deverá entrar em funcionamento a partir do dia 1º de agosto. Aí sim, as responsabilidades pela manutenção de todos os bens públicos, como praças, avenida, escolas, creches, postos de saúde e hospitais, o trabalho da manutenção e a conservação serão de responsabilidade dos secretários regionais. As secretarias temáticas terão o seu trabalho voltado exclusivamente para aquilo que ela se propõe a fazer. O secretário de saúde, ele tem que estar com a sua cabeça voltada para as ações de saúde a serem implementadas nos mais diversos bairros de Fortaleza. O secretário de Educação, ele tem que estar pensando no modelo de gestão da educação de Fortaleza. E a manutenção dos prédios e a conservação desses bens públicos tem que estar na responsabilidade dos secretários regionais. Quero até aproveitar para dizer que pela primeira vez na história de Fortaleza, os secretários regionais escolhidos são todos eles técnicos, na sua grande maioria engenheiros, alguns advogados, mas a grande maioria os engenheiros. E aí essa é a grande vantagem que nós vemos, é que eles trabalham permanentemente voltado exclusivamente para o interesse público, para o interesse daquela população. Dentro desse contexto, o senhor vai implantar, o senhor é empresário, a gestão privada, o senhor vai adotar no serviço público quando vice-prefeito? Ou coordenador das secretarias regionais? Como coordenador das secretarias regionais, eu senti nos primeiros dias de administração uma diferença muito grande, porque uma coisa é um modelo administrativo da iniciativa privada e a outra é o modelo administrativo da administração pública. E aí você se ressente muito, porque é quase uma praxe na administração pública a morosidade. A burocracia faz com que as coisas andem muito lentamente, mas muito lento mesmo. Eu diria que a burocracia vinculada às pessoas, ao interesse das pessoas. O servidor, eu diria assim. Porque na administração privada você tem uma agilidade, resolve as coisas, estalar de dedo, tem que fazer rapidez e as coisas fluem com naturalidade. Na administração pública são inúmeros os departamentos, são inúmeros os chefes, cada um com a opinião. As leis, e sempre obedecendo acima de todas as leis. E tem que obedecer às leis, às normas. Que o público não entende. E aí, infelizmente, as coisas andam devagar. Para que você tenha uma ideia, entre o primeiro turno da eleição passada e o segundo, e até 31 de dezembro de 2012, todos os programas habitacionais de Fortaleza, num total de 12, de aproximadamente 4.000 habitações, foram invadidas em Fortaleza. Estão ainda 6 meses após assumirmos a administração de Fortaleza, eu, com a responsabilidade de cuidar das administrações regionais, estou tentando, há 6 meses, junto ao Ministério Público, a Justiça de Fortaleza, reaver a reintegração e posse dessas construções habitacionais, que é um bem que nós fazemos para aquela comunidade pobre, carente, que não tem aonde morar. Nós estamos construindo quase 4.000 habitações. Lamentavelmente, a gente não consegue a morosidade do serviço público, a morosidade da justiça brasileira, a morosidade da justiça municipal, justiça cearense, a morosidade da administração pública faz com que emperre, e aí até hoje nós não conseguimos. Temos uma perspectiva que no segundo semestre possamos ter a reintegração desses conjuntos habitacionais para que a gente possa novamente
contratar, fazer nova licitação para que as construtoras concluam. E, lamentavelmente, existe desses conjuntos habitacionais, mais da metade já havia, alguns deles tinha 50% das casas concluídas, mas foram invadidas, exatamente, e além de invadidas, foram criadas puxadinhas, umas foram destruídas, outras as pessoas estão habitando de uma forma irregular, e nós temos que encontrar uma solução. E se a gente recebe esses imóveis, conclui essas obras, nós vamos beneficiar exatamente aqueles que estão vivendo nesse primeiro momento numa situação irregular, que é de uma invasão, de uma ocupação irregular de um bem público. O senhor viu esse ato, porque ocorreu exatamente antes do senhor assumir, com o doutor Roberto Cláudio. O senhor vê esse ato como um ato político? Eu não posso pensar diferente. Lamentavelmente, num período eleitoral, as pessoas afrouxam as rédeas da administração e permite que tal tipo de atitude se concretize. Lamentavelmente, foi o que aconteceu. Exatamente entre o primeiro turno e 31 de dezembro, essas obras foram ocupadas irregularmente e agora nós temos tendo uma dificuldade. Mesmo a Justiça sabendo, e a Justiça Federal também, porque ela tem uma vinculação disso em função de que essas obras são financiadas pelo governo federal. E quando são obras financiadas pelo governo federal, é responsabilidade da Polícia Federal, é responsabilidade da Justiça Federal fazer com que nós possamos retomar essas obras para poder concluí-las. Porque nós temos que prestar conta do dinheiro recebido, do dinheiro aplicado nessas obras. Mas como eu disse inicialmente, a morosidade da justiça, a morosidade da administração pública faz com que fatos dessa natureza ocorra. Mas nós estamos aqui para trabalhar, estamos trabalhando diuturnamente, às vezes saímos aqui do gabinete 10, 11 horas da noite, isso é quase todo dia, não adianta lamentação, nós temos que, já que enfrentamos a primeira batalha, vamos enfrentar as batalhas que virão, porque no final nós queremos ser vencedor dessa grande batalha, dessa grande guerra, que é, pelo menos, se não resolver de tudo, minorar o sofrimento, o sofrimento dessa população mais sofrida, mais carente, dessa população mais necessitada, especialmente aquelas que moram na periferia de Fortaleza. É isso aí, estamos conversando com o doutor Gaudêncio Gonçalves de Lucena, ele que é coordenador das secretarias regionais de Fortaleza e vice-prefeito atualmente, com o doutor Roberto Cláudio, atual prefeito da cidade de Fortaleza. Vamos falar agora da Consorte Compra Premiada. Compre seu veículo, sua moto em longas e suaves parcelas, onde no momento em que você for sorteado, não vai pagar mais nada. É assim na Compra Premiada Consorte. Se você não quiser receber o seu veículo ou a sua moto, você recebe o prêmio em dinheiro vivo. É assim na Compra Premiada Consorte. Você encontra a Compra Premiada Consorte em Juazeiro do Norte, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e na cidade de Jardim. Quero chamar também o último sorteio da Compra Premiada Consorte. Compra Premiada Consorte, sonhando alto e realizando o impossível. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a partir de agora a mais um sorteio da Compra Premiada Consorte. É a compra premiada de maior segurança e credibilidade em toda a região do Cariri. São lojas em Juazeiro, Crato, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira e também na cidade de Jardim. Começando com o grupo CS04. Quem for contemplado no grupo CS04 vai receber a sua moto totalmente quitada, não vai pagar mais nada. Vamos tirar a bolinha? Lá vem. Cruzem os dedos porque a sorte a partir de agora fala mais alto. Grupo CS04, quem está com sorte é a senha de número 4. Senha de número 4 pertence a Ana Sunamide de Souza Oliveira, contemplada com uma Pop 100, e ela vai receber essa moto totalmente quitada, não vai pagar mais nada. Com vocês agora o sorteio do grupo CS09. Sendo contemplado, recebe a sua moto totalmente quitada e não paga mais nada. Vamos lá, cruzem os dedinhos, sorte tem quem acredita nela. A bolinha sai a partir de agora, quem será o contemplado, quem será a contemplada? Lá vem a senha, lá vem a bolinha. Quem será que está com sorte? É a senha de número
18. Senha de número 18 pertence ao João Severino Batista Júnior. João Severino Batista Júnior, contemplado com uma Pop 100. Ele vai receber essa moto também totalmente quitada aqui da compra premiada com sorte. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, a confiança na compra premiada com sorte, sonhando alto, conquistando o impossível. Vamos começar com o CS12. A senha contemplada foi a de número 39, Manuel Ricardo da Silva, contemplado com uma Pop 100. Sorteio do grupo CS10. Vamos tirar a bolinha do globo. Quem será o contemplado deste grupo? A senha contemplada foi a de número 38, Cícero Silva Santos, contemplado com a Titan ESD. Sorteio agora do grupo CS01. Vamos lá. A senha contemplada foi a de número 17, Cláudia Pinheiro Araújo, contemplada com a Titan ESD. A todos uma ótima noite, acredite na sua sorte, compra premiada com sorte, sonhando alto, conquistando o impossível. Compra premiada com sorte, sonhando alto e realizando o impossível. E agora eu vou servir um cafezinho, uma água mineral cristalina dos Alpes aqui para o nosso convidado, doutor Gaudêncio de Lucena, para saborear a água mineral cristalina dos Alpes. Eu vou servir a água aqui para o nosso convidado, né? Obrigado. E também um cafezinho para chamarmos o intervalo. Eu vou aqui, agora esse cafezinho aqui, o senhor vai saborear um cafezinho aqui. Eu quero, nossos convidados sempre tomam um cafezinho aqui. Esse café, inclusive entrevistamos o senador Eunício Oliveira, e ele disse que esse café ainda ia intitular nosso café de café sem nome. Mas nós vamos chegar lá ainda, vamos mudar o nome desse café. Mas é um café com leite gostoso e saboroso. E vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, já nós voltamos. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o vice-prefeito de Fortaleza, doutor Gaudêncio Gonçalves de Lucena. Lembrando que ele é natural da cidade de Barbalha e atual vice-prefeito de Fortaleza. Obras, Copa do Mundo, Copa das Confederações, tudo isso eu tive a oportunidade de saber, pesquisando aí, que o Castelão, a Arena Castelão, é um dos estados que menos custou para os cofres públicos. O senhor confirma? Esse foi um dos grandes desafios que nós tivemos que vencer nos poucos meses iniciais da administração Roberto Cláudio. Quando nós recebemos a prefeitura no dia 1º de janeiro, as obras da Avenida Alberto Craveiro, que dão acesso ao Castelão, apenas 2% dessas obras tinham sido concluídas. É um acesso de suma importância. Que é o acesso principal do Castelão. Apenas 2% dessas obras estavam concluídas. A FIFA cobrando, e nós tínhamos que encontrar uma solução. Fomos pessoalmente lá, eu, Roberto Cláudio, reunimos nesse dia a CAGES, porque tinha interferência na área das tubulações da CAGES, de água e esgoto. A Teleceará, que hoje Oi, tinha que fazer a mudança nos cabos das comunicações. Nós tínhamos um problema com a Coelce, que era a mudança da linha de transmissão de energia elétrica, afora a construção em si. E nós passamos uma manhã inteira e nesse dia nós saímos com a convicção, depois da integração de todos esses órgãos, que nós tínhamos condições de entregar dentro de 4 meses a obra da Avenida Alberto Craveiro concluída, porque não fazendo isso nós corríamos o risco de não termos aqui
a realização da Copa das Confederações em Fortaleza. Mas com muito esforço, dedicação, e aqui é um agradecimento que eu dou para todos os trabalhadores daquela obra, a construtora que colocou uma equipe trabalhando de dia e noite. Durante 3 meses nós tivemos os 3 turnos funcionando, mas no sábado anterior à realização do primeiro jogo, nós tivemos o prazer, a satisfação de entregar ao representante da FIFA as obras concluídas. O Castelão já havia sido concluído. O primeiro teste do Castelão foi com o show do Paul McCartney. Mostramos ali que o estádio estava concluído, estava preparado para receber as Copas. E a Copa da Confederação realmente foi um grande teste para que pudéssemos realizar a Copa do Mundo em 2014. Evidentemente que agora nós vamos iniciar as obras dos túneis no entorno do Castelão. São ainda obras que nós temos que fazer na Dedé Brasil, na Paulino Rocha. São obras que vão também contribuir para o acesso ao Castelão. Mas eu queria dizer que a contribuição do governo do estado foi fundamental. Até porque, se tem uma obra elogiada no Brasil inteiro, foi o Castelão. Porque o Castelão é o 2º melhor estádio do Brasil e o primeiro em custo. Foi o estádio mais barato de todos os estádios que estão sendo construídos para a Copa de 2014. Realmente são obras. O Castelão é um estádio de primeiro mundo. Eu já tive a oportunidade de participar da Copa do Mundo nos Estados Unidos, já participei da Copa do Mundo na Alemanha e na França, mas eu posso assegurar com a mais absoluta certeza que o estádio Castelão não deixa a desejar a nenhum outro estádio europeu ou americano. E não foi só nessa Copa, na verdade, das últimas 4 Copas. É o estádio mais barato. O estádio Castelão, ele sempre teve passou por algumas reformas, mas sempre essas reformas a administração do estado sempre primou, zelou pelo dinheiro público. Mas essa foi uma grande reforma. O Castelão hoje é um estádio completamente diferente. É um novo estádio, um estádio no padrão FIFA, no padrão internacional. Mas, que diga-se de passagem, o zelo da administração estadual, do governador Cid Gomes, fez com que nós tenhamos o 2º melhor estádio do Brasil, com o melhor preço de todos os estádios do Brasil. Isso implica dizer que PMDB e PSB estão em comunhão de bens, sempre, né? Desde 2006 que nós estamos nessa parceria PMDB, PSB, e estávamos também com o PT até a eleição de 2012. Por 2 oportunidades o PMDB esteve com o governador Cid Gomes. Nesse 2º mandato, o vice-governador do estado de Ceará, Domingos Filho, é do PMDB. E agora, em 2012, nós, por motivos políticos, não pudemos ter a mesma coligação, fizemos a coligação PSB-PMDB, e aí, como é o PMDB, o cargo de vice-prefeito de Fortaleza, nós disputamos, e aí eu estou hoje aqui como representante do PMDB na qualidade de vice-prefeito de Fortaleza. E, inclusive, a pergunta se deu exatamente porque a provocação e a realização dessas obras, sozinho o município não consegue andar. Tem sempre o apoio do governador Cid Gomes. Durante a campanha... Essas obras mais de repercussão, digamos assim. Deixa eu dizer, durante a campanha nós tivemos um debate em que houve algumas críticas exatamente pelo alinhamento que existia entre o Roberto Cláudio e o governador. E o adversário na época estava mostrando ali isso como se fosse um fato negativo na política. E eu até fiz uma pergunta: qual o prefeito de qualquer cidade, de qualquer capital, que não quer ter um bom relacionamento com o governador? Qual o governador de qualquer estado que não quer ter um bom relacionamento com o presidente da República? Nós sabemos que os recursos são escassos,
que nenhum município no Ceará ou no Brasil tem condições de realizar grandes obras, de fazer grandes empreendimentos, se não tiver o apoio do governo do Estado. E, para minha felicidade, durante ainda esse debate, um dos candidatos a prefeito na época, achando que, imagino eu, que esqueceu dessa pergunta no começo, disse que se, em sendo eleito, no dia seguinte ele estava com uma pastinha debaixo do braço, no gabinete do governador, pedindo apoio para a administração. Foi quando eu disse que aí não havia necessidade, porque nós já éramos aliados, já vínhamos anteriormente aliados, e era muito bom para Fortaleza que realmente essa chapa, Roberto Cláudio Gaudense Gonçalves, Lucena, fosse eleito, porque nós já tínhamos essa parceria. E o governador está cumprindo fielmente todos os compromissos que assumiu com a nossa campanha durante o ano 2012. Tudo que ele cumpriu até hoje, tudo que ele se comprometeu, cumpriu. Nós tivemos a oportunidade de inaugurar agora a 5ª UPA no Conjunto José Walter. Na administração anterior, o prefeito construiu 4 UPAs, na Messejana, no Alto Nunes, no Canidezinho e na Praia do Futuro. E as UPAs são construídas pelo governo do Estado e são entregues para a administração municipal. Mas já por problema na área de saúde do município, o governo do Estado construiu essas UPAs e manteve a administração. Só começou a repassar a administração das UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, que funcionam 24 horas. Só começou a passar essa administração para o governo municipal, agora na administração Roberto Cláudio. E nós tivemos, como eu disse, o prazer e a satisfação de inaugurar a 5ª UPA no Conjunto Zé Walter há poucos dias. Mas é compromisso da nossa administração implantar em todas as regionais de Fortaleza uma UPA. Já temos 5 e vamos, no final da administração, ter 18 UPAs em Fortaleza. Nós temos 92 postos de saúde em Fortaleza. Nós temos os 6 Gonzaguinhas e 2 grandes hospitais. E aí eu digo, a parceria do governo do Estado é fundamental, porque o grande gargalo na saúde da administração pública municipal do Instituto José Frota é que mais de 50% dos atendimentos do Instituto José Frota são oriundos de municípios do interior. E pela primeira vez na história do Ceará, o governador do Estado, se preocupando com isso, implantou e inaugurou o Hospital Regional do Cariri, aqui em Juazeiro do Norte, e que já deu um desafogo para os hospitais de Fortaleza. Construiu e já inaugurou e está em funcionamento o Hospital Regional do Norte em Sobral. Está construindo o Hospital Regional de Quixeramobim. E vai iniciar agora as obras do Hospital Regional que vai funcionar na perimetral de Fortaleza. Com isso, nós esperamos que um grande alívio na saúde pública, na prestação da saúde pública municipal. E temos certeza que, com a construção dessas policlínicas, que já são mais de 30 construídas em diversos municípios do interior do Ceará, nós temos certeza que, ao final do governo Cid, que agora em 2014, e no final da nossa administração em 2016, nós tenhamos conseguido minorar o grande gargalo da administração de Fortaleza, o grande gargalo das administrações dos municípios do Ceará, que é exatamente o problema da saúde. São 2 grandes problemas que os prefeitos enfrentam no Ceará. É o problema da saúde e da educação. Na saúde, o que eu disse anteriormente, já se caminha para uma solução. E aqui em Fortaleza, o Roberto Cláudio vai anunciar esta semana 430 milhões de reais que serão aplicados na educação, na construção de novos colégios e colégios de tempo integral. E aí sim nós estamos começando a mostrar que os nossos compromissos na campanha de 2012 são compromissos para valer, e já estamos dando
já estamos dando cumprimento àqueles compromissos que assumimos com a população de Fortaleza. O senhor já falou em recursos. O prefeito vai gastar aí, já tem um orçamento significativo para gastar em breve, né? A fonte de arrecadação do município hoje é o fundo de participação ou a arrecadação própria? Não, é dividido. O Fortaleza tem um orçamento de 5 bilhões e meio. Nós temos uma participação o fundo de participação dos municípios significativo na administração, mas Fortaleza tem uma arrecadação do IPTU, do ISS significativo, mas os grandes investimentos são oriundos de verbas e da participação do governo federal e financiamentos também. Então, se você junta os financiamentos, fundo de participação do Estado, fundo de participação do município, a arrecadação municipal, isso você faz com que possa realmente executar esse orçamento, que é um orçamento muito alto. O quarto ou quinto maior orçamento das capitais brasileiras. Doutor Gaudêncio, nós tivemos aí, nesses últimos dias, essa polêmica dessas manifestações das pessoas nas ruas, reivindicando direitos, brigando pelos seus direitos, pelos direitos da sociedade, das pessoas, né? E um foco principal dessas manifestações era a tarifa dos transportes. Surgiu aí, divulgou-se na mídia aí, de um modo geral, que o município de Fortaleza teve já um aumento no primeiro dia de gestão do senhor com o doutor Roberto Cláudio, e também em seguida veio essa implantação do bilhete único. Como o senhor esclarece esse tema? No final da gestão passada, assodadamente houve uma nova licitação para concessão das linhas de ônibus de Fortaleza. Nós denunciamos na época que estava previsto um reajuste de preço nas passagens dos ônibus de Fortaleza para o mês de novembro. Mas, por motivos provavelmente políticos, não foi concedido esse reajuste da passagem no mês de novembro. Mas qual foi a nossa surpresa? Que no dia 1º de janeiro houve um aumento de 10% na passagem de ônibus. E isso a população ia ter uma percepção de que havia sido nós, da nova administração, que tínhamos concedido esse reajuste. E aí nós fomos à Justiça, mostrando que não poderíamos conceder aquele reajuste. Vigorou esse novo preço da passagem por alguns dias. A Justiça nos concedeu uma liminar, voltamos a passagem para R$2, mas lamentavelmente foi concedido uma outra liminar. O caso ainda não teve um julgamento final, mas a passagem de Fortaleza hoje está a R$2,20, mas diga-se passagem que é a menor passagem do Brasil, o menor custo da passagem no Brasil. Mas nós assumimos um compromisso com a população de Fortaleza de que faríamos o bilhete único. E implantamos a partir do dia 15 de junho, já está valendo em todas as linhas. Nós temos quase 270 mil pessoas já inscritas com a carteirinha do bilhete único. O que significa bilhete único? O bilhete único é que durante 2 horas você pode pegar tanto quanto os transportes sejam necessários para o seu deslocamento de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, se uma pessoa vai para casa e tem necessidade de descer no supermercado, numa padaria ou numa farmácia e depois pegar um outro transporte para chegar em casa, antigamente ele teria que pagar uma nova passagem exatamente por ter descido do ônibus. Agora não, você pode descer do ônibus e tem 2 horas para que você retorne, pegue qualquer um outro ônibus da mesma linha com o mesmo bilhete, com a mesma passagem. Da mesma forma, quem se desloca pelos bairros de Fortaleza, citando um exemplo, se você está na Messejana e quer ir para o centro da cidade, mas o ônibus que está passando de Messejana vai fazer a linha Messejana-Papicu, você não precisa ir ao terminal do Papicu e ter que retornar para o centro.
Você pega o ônibus de Messejana, desce num ponto em que seja o ponto mais próximo de um outro ônibus que vai passar para o centro da cidade, e ali, com poucos minutos depois, você pega esse segundo ônibus. Isso você tem uma economia de tempo, uma economia de transportes, e com isso nós... Não enfrenta os tumultos dos terminais. Exatamente, não enfrenta os tumultos dos terminais de ônibus. Nós já conseguimos, com o bilhete único, reduzir em 30% o fluxo de passageiro dentro dos terminais de ônibus. Esse é uma grande economia para o trabalhador brasileiro, para o estudante, para as pessoas que se deslocam na cidade pelo sistema de transporte público. Olha aí, doutor Raimundo Macedo, um exemplo de gestão do serviço de transporte, e também Ronaldo, da cidade do Crato, também um serviço a ser implantado lá na região, né? Ronaldo, lá na cidade do Crato, que é do PMDB, prefeito Ronaldo e prefeito Raimundo Macedo. Vamos saborear uma água? Água mineral cristalina dos Alpes, que está patrocinando o programa Café com Leite. E é dela que nós vamos falar agora. Água mineral mate a sua sede com muito mais saúde e pureza. A água mineral cristalina dos Alpes é totalmente engarrafada sob os mais rígidos controles de qualidade e higiene. É assim a água mineral cristalina dos Alpes. Ela que traz mais sabor e saúde e pureza. Experimente. Você encontra água mineral cristalina dos Alpes em todos os supermercados e distribuidores da região. Água mineral cristalina dos Alpes agradece. Televendas 88-3482-1810. Agora vou servir um cafezinho aqui para o nosso convidado, o Dr. Gaudêncio Gonçalves de Lucena. E em seguida vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural e já nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o vice-prefeito de Fortaleza, Dr. Gaudêncio Gonçalves de Lucena. Mas antes vamos falar da Craju Diesel. Se você está na região do Cariri, nas cidades mais próximas, ou até mesmo em estados vizinhos, como Paraíba, Pernambuco, Piauí, e o seu veículo está com problemas de injeção eletrônica, não pense duas vezes. Procure quem possui a mais alta tecnologia em injeção eletrônica, a diesel. Estou falando da Craju Diesel, essa que com 23 anos de existência oferece o que há de mais moderno para reparação e testes em bombas injetoras mecânicas e eletrônicas em sistemas queimam-rei e garante seu serviço por 3 meses. É assim na retífica Craju Diesel, que fica na rua Maria Aurora, número 30, aqui em Juazeiro do Norte, no bairro Triângulo. E atende também pelo telefone 3571-2694. Isso aí, um abraço para Antônio Peixoto e Daniele Peixoto na Craju Diesel. Doutor Gaudêncio, política. Senador Eunício Oliveira esteve no programa Café com Leite. Fiz a pergunta crucial se era candidato a governador e ele disse que o senhor iria responder para a gente. E eu gostaria de saber. Eu acho que é uma pegadinha, né? Uma pegadinha aí. A responsabilidade é grande. Mas, olha, nós participamos, como eu disse anteriormente, das 2 campanhas do governador Cid Gomes. Apoiamos no primeiro mandato e no segundo mandato. Eu sempre digo que o Eunício fez o dever de casa. Ele se preparou, ele foi um excelente deputado federal. Como deputado federal, foi líder do PMDB na Câmara, foi ministro de Estado. Como senador, representou o PMDB na comissão mais importante do Senado Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ele apresentou leis importantíssimas para o Brasil e para o Ceará. É de autoria dele a lei que renegocia as dívidas dos trabalhadores nordestinos, dos agricultores nordestinos, principalmente agora, nesse momento de seca que passa o Nordeste brasileiro e o Ceará. O Eunício, mais uma vez, com a presidente Dilma, consegue a renegociação da dívida para pagamento em 10 anos. Então, o Eunício sempre teve na política uma devoção. Grande trabalho também. Trabalhando
diuturnamente. Há muitos anos que ele deixou de administrar seus negócios, suas empresas, e dedica 24 horas exclusivamente à política. E eu sempre digo o seguinte, que nós fazemos parte de uma coligação, PT, PSB, PMDB e mais uma série de outros partidos que temos marchado juntos nas últimas campanhas. Se for o desejo, a vontade desses companheiros de ter o Eunício Oliveira como candidato a governador, para nós será uma satisfação. E eu posso assegurar com a mais absoluta certeza de que será um excelente governador, porque ele está realmente preparado, o Eunício está talhado, se dedicou, se empenhou durante todos esses anos na política e sem desmerecer a nenhum dos demais outras pessoas que pleiteiam também esse cargo. Mas, sem sombra de dúvida, eu digo e afirmo que ele, dentre todos eles, é o mais bem preparado para administrar o estado do Ceará na próxima eleição. Vamos lá, o doutor Gaudêncio, primeiro mandato político, não é isso? É, verdade. Não é isso? E as pretensões futuras, tá certo que ainda é muito cedo, mas era aquele cidadão que não queria saber de política desde seus 16 anos, quando fugiu lá da cidade de Barbalha aqui, né? E veio aventurar a sua vida aí afora, nunca pleiteou cargo político partidário. E agora, o que lhe levou a isso, então? Eu, com 16 anos, quando eu vim de Barbalha para fazer, na época aqui, o científico, para me preparar para ingressar na faculdade, na universidade, e fiz faculdade, estudei fora, morei fora, voltei para Fortaleza, mas nunca deixei de militar na política. Ainda em Barbalha, eu comecei minha militância política como presidente do Centro Estudantil de Barbalha. Depois me filiei ainda nos anos 70 ao MDB, hoje PMDB. Tive diversas oportunidades de ser candidato a deputado estadual, deputado federal, mas eu achava sempre que minha vocação era vocação empresarial, sempre dediquei a minha vida inteira à atividade empresarial, mas chega um momento que você tem que repensar. Então, Fortaleza vinha se ressentindo de uma administração que a gente tinha visto ao longo dos anos passados. Fortaleza teve o maior prefeito da história dessa cidade, que foi Juraci Magalhães. Nós tivemos prefeitos aqui em Fortaleza que fizeram grandes administrações. Nós tivemos Vicente Fialho, nós tivemos o Antônio Cambraia, o Ciro Gomes, que foi, apesar de um curto espaço de tempo como prefeito, mas nós tivemos o Juraci, que era do PMDB, o Cambraia, que era do PMDB, que foram as melhores administrações de Fortaleza. Então, chegou o momento de dizer, eu tenho agora que dar minha contribuição à cidade que me acolheu, à cidade que aqui venci, e tive a oportunidade de, nos bastidores, contribuir na política municipal e estadual. Então achei que chegou o momento, e nessa dobradinha PSB, PMDB, fui candidato a vice-prefeito na chapa com Roberto Cláudio, e estou aqui. Mas eu sempre digo que a política nem sempre é aquilo que você pensa, do que você programa. Às vezes, e na sua grande maioria, as forças positivas conspiram a seu favor. E quando essas forças positivas conspiram a seu favor, foi o que aconteceu, e agora estou na vice-prefeitura, mas nós estamos aqui há apenas 6 meses. A eleição de 2014 já está se avizinhando, mas a próxima eleição que eu devo participar deve ser ainda em 2016, e aí tem tempo para pensar. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Ainda nós estamos no princípio dessa administração. Pode ser que aconteça alguma coisa no futuro. Mas está gostando da gestão pública? É interessante, e como nós nos propusemos nessa empreitada, é questão de consciência continuar. E aí eu vou dizer para você,
São poucas as administrações onde tem uma parceria muito próxima entre prefeito e vice-prefeito. E aí, eu vou dizer, o Roberto Cláudio é um homem íntegro, correto, e nós estamos conversando quase que diariamente, porque a responsabilidade de cuidar das secretarias regionais, praticamente cuidar do município de Fortaleza, daquelas partes mais importantes, que são 119 bairros. São todos os colégios, todas as escolas, todos os hospitais. Você tem que estar diariamente convivendo com o povo, ouvindo seus reclamos, seus anseios, seus desejos. E aí nos reunimos com os secretários regionais e estamos aqui. E o Roberto também, todos os dias, ele sai de casa, visita os postos de saúde, porque é um compromisso dele resolver o problema da saúde de Fortaleza. E isso diariamente ele está fazendo. Além da saúde, ele tem a responsabilidade de todas as outras secretarias. E é esse trabalho conjunto, é esse trabalho irmanado com um só pensamento: resolver a situação, pelo menos, se não resolver em tudo, minorar a situação do povo do Ceará, o povo que aqui mora em Fortaleza. Doutor Valdense, estamos chegando ao final do programa, mas eu quero lhe dizer que antes da eleição, da próxima eleição, a produção do programa Café com Leite vai vir aqui no seu gabinete saber das suas intenções futuras, se Deus quiser. Será um prazer recebê-los aqui, falar das intenções futuras, mas mais importante ainda é que você está vindo aqui no começo dessa administração. E para mim será uma satisfação fazer uma prestação de conta do nosso trabalho, da nossa administração. E aí eu tenho certeza que o fortalezense e o caririense, especialmente o caririense, que tem familiares em Fortaleza, no Cariri, que mora em Fortaleza e que tem familiares no Cariri, e que convive nas duas cidades, nas duas regiões, eu tenho certeza de que o caririense vai se surpreender com essa administração. E será um prazer aqui depois prestarmos conta dessa administração, do que fizemos e do que planejamos para o futuro, porque a nossa preocupação é deixar uma Fortaleza melhor para os nossos filhos e para as pessoas que sucederão a nossa administração no futuro. Muito obrigado pela sua participação. O programa Café com Leite está à sua disposição para qualquer esclarecimentos futuros. Então, só tenho a agradecer, dizer que foi uma satisfação, um prazer recebê-los aqui, dar uma boa noite a todos os caririenses, especialmente o povo aqui da cidade de Barbalha, meus amigos, conterrâneos, também em Juazeiro do Norte, aonde estudei no Colégio Batista, e de todas as cidades do Crato. Um abraço aos prefeitos da região, especialmente ao prefeito Raimundão, que é do PMDB, o Ronaldo também é do PMDB. E o João Marcos, lá o João Marcos também, que é o prefeito de Caririaçu, que é do PMDB, o Elosman Sampaio, prefeito do Cariri, que é prefeito de Milagres. Nós temos vários prefeitos na região do Cariri, e temos certeza que se tivermos um candidato a governador pelo PMDB, o Cariri já está preparado para dar uma resposta positiva, mas nós esperamos que essa parceria continue e que tenhamos um Cariri próspero. As obras, o governador já fez grandes obras no Cariri, continua fazendo, e uma parceria entre o governo do estado e as prefeituras do Cariri. E se nós tivermos a felicidade de termos no próximo governo um governador caririense, aí ainda será melhor para a nossa região. Muito obrigado. Olha aí as luzes surgindo, né? Estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Eu quero mandar um abraço para Lucas, que está assistindo o programa. Um abraço a Gleidson, a Fátima e o Anderson, que estão assistindo o programa Café com Leite. Terça-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço a todos e até lá.